Senhor Deus tem uma missão para a tua vida, e essa missão vai ganhar almas para Jesus. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Eu queria que vocês participassem, até para que o calor não nos abata, não nos dê sono. Qual é a missão do cristão? Qual é a missão do cristianismo? Qual é a missão da igreja, irmãos? Ó, se o irmão começar a cochilar do lado, dá um cutucão nele, por favor, nela, tá bom? Dá uns cutucão, belisca, tá? Para não dormir nem ele, porque tá calor e às vezes o calor faz isso mesmo. Então, amados, olha só. Será que a missão da irmã, será que a missão dos irmãos seria a cura? Seria que a missão do cristianismo seria o exorcismo de demônios? Seria os milagres? Não, irmãos. A resposta é a missão do cristianismo, da igreja. A minha missão e a tua missão é a transformação integral do ser humano. Através da minha vida e da tua vida, Deus vai transformar almas. Deus vai transformar vidas que estão abatidas, que estão caídas, e não transforma só pela metade. Através da minha vida e da sua vida, Deus vai transformar as pessoas por inteiro. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Só para que você entenda, aqui era um contexto onde Estevão tinha acabado de ser morto, apedrejado, e começou a perseguição na igreja. E aí você vai ver que agora o cristianismo começa a expandir. E aí havia a igreja de Jerusalém, mas também começou a se pregar a igreja de Antioquia. E aí, amados, é tão interessante, olha só, versículos, capítulo 11 ainda, abra comigo, por favor. Cutuca o teu irmão aí do lado, se ele estiver cochilando. Amém? Em nome de Jesus. Olha, capítulo 11, versículo 1 a 3, diz assim, ó: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, olha só, o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Se pois Deus lhe deu o mesmo dom, olha Pedro falando, que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Irmãos, a igreja de Jerusalém, irmão Wagner, a igreja de Jerusalém achou que o evangelho era só para eles, porque quem tinha sido escolhido? Jerusalém, os judeus. Mas agora, irmãos, eles começam a pregar o evangelho a quem? Aos gentios. E isso começa a incomodar a igreja de Jerusalém, e deveria ser o contrário, irmãos. Se a palavra está sendo anunciada, se outras pessoas estão rendendo ao evangelho, o que a igreja deve ficar? Feliz, alegre, não é isso, irmãos? Mas é isso que acontece dentro da igreja. A igreja começa a anunciar, a igreja começa a crescer, pessoas começam a se render aos pés de Jesus. Em vez da igreja ficar contente, a igreja fica triste. Isso acontece no nosso meio, irmãos. Às vezes tem vida se chegando, em vez da gente abraçar, a gente começa: não, vai tomar o meu lugar. Não, esse vai cantar mais que eu, esse vai tocar mais que eu, esse vai mexer mais no data show do que eu, esse vai ficar... Irmão, para com isso. A igreja é uma só, o Senhor é um só, Deus é um só, foi um só que morreu por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos também. Irmãos, havia uma guerra entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Não pode haver isso no meio da igreja de Jesus, irmãos. Por quê, pastor? Porque a igreja não pode ser exclusiva dos judeus. Irmãos, o evangelho não pode ser exclusivo para nós. Tem alguns bancos vazios aqui, você já percebeu isso hoje? Olha para o teu lado, olha para o teu lado. E esses bancos só vai ser preenchidos se você começar a levantar do banco e falar do amor de Deus para as pessoas lá fora. Não é só vir para a igreja, irmãos. Nós precisamos anunciar Jesus para as outras pessoas. A minha pergunta para você e para mim e para nós: quando foi a última vez que você convidou alguém para vir conhecer a Jesus? Quando foi a última vez que você convidou alguém para ir na tua casa e falar de Jesus para ela? Falar como que era a tua vida antes de Jesus e como que é a tua vida hoje com Jesus. O cristão está perdendo a essência, irmãos. Sabe o que isso importa para nós agora? Eu já levantei as mãos, eu já desci as águas, eu já estou salvo, tá? Bom,
Mas você acha que está bom, irmãos? Porque, irmãos, pelos frutos conhecerei as árvores. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, não pode uma árvore ruim dar fruto bom. A minha pergunta para você esta noite: quantos frutos você tem dado ao Senhor? Quantos frutos a igreja tem dado ao Senhor? Porque eu e você fomos chamados para produzir frutos. Qual é o fruto de um crente? Qual é o fruto de uma mãe saudável que tem relação com um homem saudável, que é o marido? É gerar? E qual que é então a função de um crente saudável? Vou perguntar, responda. Qual que é a função de um crente saudável? Gerar filhos, irmãos. Evangelizar, falar do amor de Deus, transformar vidas, pegar pessoas caídas e discipulá-las. Irmãos, não se limite a vir só aos cultos, porque esse não é o meu e o teu chamado. Nós precisamos sim vir aos cultos, mas precisamos lá fora ganhar almas para Jesus. Esses dias eu estava perguntando para o Senhor, e eu fiquei assim: Senhor, quantas pessoas eu já fui instrumento do Senhor para elas irem para Jesus? E eu fiquei avaliando pelo tempo de evangelho, o tanto de pessoas que já vieram até Jesus por minha culpa, por minha vida, desculpa, são poucas, pelo tanto que Jesus já fez na minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta esta noite: quantas pessoas, e eu vou falar no linguajar que as pessoas usam, você já ganhou para Jesus, no seu tempo de evangelho? Quantas almas Jesus vai olhar para você e vai falar assim: ó, servo bom e fiel, serva boa e fiel? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque esta igreja era uma igreja que achava que o evangelho era só para os judeus. Mas a igreja de Antioquia não, ela estava pregando o evangelho e almas estavam se achegando à igreja. Eu vou te mostrar, irmãos, olha só. Tinha um grupo lá de circuncidados que falaram assim para ele: vocês foram se misturar com aqueles homens pecadores. Irmãos, nós temos que nos misturar sim. Ei, não é para você sair do meio da onde Jesus tirou, mas é para você voltar lá e não cometer mais os mesmos erros. Mas é para você chegar lá e agora falar o que Jesus tem feito na tua vida, o quanto Jesus é maravilhoso para você. Sabe o que a igreja tem ensinado, irmão Expedito? Agora você é crente, você não pode se misturar com as pessoas. Agora você não pode mais estar naquela rodinha de amigos. Você pode sim, irmão, eu falo para você que você pode. O que você não pode é fazer as mesmas coisas que você fazia. Agora, em vez de você ser influenciado, você deve chegar lá e influenciar. Em vez de você pegar o tempero deles, agora você é sal deste mundo. Você deve estar o tempero. Em vez de você pegar aquelas trevas que você pegava antes, agora você é luz do mundo. E é você que deve chegar lá e fazer a diferença, meu irmão, minha irmã. Não ache porque agora você é convertido, você não pode se misturar com as pessoas. Pelo contrário. Eu falei isso ontem em uma outra mensagem, mas eu preciso falar. Você não acha, irmã Maria, se quando Jesus salvasse a senhora, irmão Wagner, irmã Renildes, irmão Everaldo, se fosse só para nós sermos salvos, na hora que nós descêssemos as águas e aceitássemos Jesus, Jesus não poderia arrebatar a gente para o céu? Porque se o fato for só a salvação, eu já aceitei a Jesus, não já, irmão? Eu já desci as águas, então está cumprido. Mas não foi só para isso, porque senão Jesus tinha feito o que com a gente? Retirado. Mas Ele está falando agora para nós: agora vocês são novas criaturas, agora vocês são sal dessa terra, agora vocês são luz do mundo, agora vocês devem influenciar. Vocês precisam voltar lá assim agora e mostrar como que você era e como que você é agora com Jesus, quem você era e quem Jesus está te transformando. Está entendendo o evangelho? E aí, irmãos, a igreja acaba ficando fechada dentro da igreja. Aí o irmão pergunta: tem convidado hoje? Tem convidado aqui essa noite, irmãos? E a culpa é de quem? A culpa é minha. Nós temos que parar com esse negócio de nossa, porque aí eu jogo a responsabilidade. A culpa é minha. Quantas almas você foi buscar hoje para Jesus, para trazer na casa de Deus? Quantas pessoas durante a semana você só gastou 5 minutos orando por ela? Senhor, toca no coração dela, eu vou convidar ela, mas Senhor, tira todo o empecilho, tira toda a barreira, para que no dia do culto ela vá comigo, Senhor, e eu veja ela se rendendo aos pés de Jesus, eu veja ela aceitando a Jesus, eu veja ela na hora do apelo, ela aceitar Jesus, e ela se derramar aos seus pés. Como que você fez isso? Quando foi a última vez que você fez isso? Está doendo, irmãos?
doendo? Porque está doendo aqui primeiro. A gente precisa despertar, irmãos. Sabe por quê? Em Jerusalém o evangelho não era exclusivo deles. Agora em Antioquia o evangelho era inclusivo. Sabe qual é a diferença entre exclusivo e inclusivo? Exclusivo é algo que é só para aquelas pessoas. Inclusive qualquer pessoa que chegar e aceitar Jesus pode se achegar, irmãos. Qualquer pessoa pode se achegar. A igreja não é exclusiva, a igreja é inclusiva. Aprenda isso, amados. A igreja é para ricos, pobres, cultos, analfabetos, brancos, negros. Você pode escolher a quem Deus vai te mandar, mas você não pode escolher: eu vou fazer só cultos de empresário, irmão, só cultos de gente rica. Não, irmãos, o evangelho é para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo? Amém? Me ajuda. Por quê, pastor? Porque Deus deu uma promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, 3, que disse assim, eu abençoarei o povo desta terra através da sua vida, e eu e você somos filhos de Abraão. Então todas as pessoas que eu e você abençoar, elas serão abençoadas, e todas aquelas pessoas que nós amaldiçoarmos, elas serão amaldiçoadas. Irmãos, se eu e você tem uma bênção, o que nós vamos fazer com as pessoas? Vamos abençoar. Como que eu abençoo elas? Falando de Jesus para elas. Porque eu não sei para vocês, irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida não foi aos 16 anos se tornar um jogador de futebol. Não foi aos 22 anos sair para fora do país, ir para Israel, para a Turquia. Não foi aos 25 anos me casar. Não foi aos 27 ter o primeiro filho. Para mim a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando Jesus entrou na minha vida e mudou totalmente a minha vida. Então, amados, que nós possamos entender que a melhor coisa das nossas vidas foi quando Jesus nos chamou, foi quando Jesus chegou até nós. Irmãos, versículo 22, olha aí, a 24. Não, 21, desculpa. Olha o resultado de quando a igreja faz a sua missão. Olha só aí o versículo 21. Acharam? A mão do Senhor estava com, e muitos creram em si. E se? Olha só, irmãos, você crê que a mão do Senhor está com vocês? Eu creio que a mão do Senhor está com essa igreja, irmãos, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja. Então, através da minha vida e da sua vida, muitos vão crer no nome de Jesus, e muitos vão se converter ao Senhor. Não é a igreja, não é o pastor, não é a nós, vão se converter ao Senhor. Irmãos, a igreja precisa ser agregadora e não divisora. E aqui eu preciso bater um pouquinho. Sabe por que a igreja muitas das vezes não cresce? Porque a gente fica medindo força dentro da igreja. A gente, em vez de se unir, a gente fica disputando com o irmão. Em vez de a gente dar as mãos, a gente tem talentos para alguma coisa, mas a gente não sabe todas as coisas. E a gente deveria usar melhor aquilo que Deus nos deu para abençoar a vida dos irmãos. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente quer ser melhor que o outro dentro da igreja, irmãos. A gente quer mostrar para o outro que a gente é melhor. E sabe o que acontece? Deus não se agrada. E por isso que a igreja não cresce. Porque sabe o que a palavra vai dizer? Casa dividida não prevalece. Aonde há contenda, aonde há divisão, aonde não há uma igreja agregadora e sim divisora, a igreja não cresce, irmãos. A gente pode se matar, fazer o que for, irmãos, não vai crescer. E eu vou falar uma coisa para você que vai doer. A igreja não está crescendo, é por culpa minha, mas é por culpa sua também. Porque você não tem feito a missão que Jesus te deu. Sabe qual é a missão que Jesus te deu? Ganhar. Para quem? Para Jesus. Esse é o maior problema do crente hoje, irmãos. Nós queremos só vir ao culto e adorar a Deus, tá bom. Eu já vou na igreja 2, 3 vezes, já está ótimo. Você já imaginou quantas horas você passa na igreja? Nosso culto dura 1h30. Nós temos quantos cultos aqui? Quantos? 2. E nós temos uma casa de Cristo que dura 1 hora. Olha só, conta aí. Os cultos deu quantas horas? Mais 1 hora de casa de Cristo? Você acha que você está dedicando bastante para Jesus?
Quantas horas tem na semana? Faz as contas aí. 7 vezes 24. 7 vezes 2 dá 140. 7 vezes 4, 28. 168 horas. E você tem dedicado 4 e você acha que é muito ainda para Jesus. Hã? Está entendendo? Irmãos, a gente precisa despertar. Eu estou tentando desmistificar uma coisa aqui na igreja. Eu estou tentando quebrar um paradigma muito grande na igreja. A igreja antiga aprendeu uma coisa, sabe o que, irmã Cristina? Que o pastor ele tem que pregar, o pastor ele tem que ganhar almas, o pastor tem que fazer o batismo, o pastor tem que fazer o casamento, o pastor tem que ir no velório, o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo. E aí eu estou aprendendo com a palavra de Deus que não é assim, irmãos. Por isso que Jesus pegou 12 homens. Sabe o que Jesus fez com aqueles 12 homens? Começou a discipular eles. E depois sabe o que Jesus falou assim? Agora eu vou morrer e vou pro céu. E quem vai fazer a obra? Vocês. E é isso que eu estou tentando desmistificar, irmãos. E você está tendo a oportunidade de fazer parte dessa obra. Quinta-feira nós vamos começar aqui uma escola de líderes. Pastor, eu não tenho dom de liderança. Liderança não é cargo e não é dom. Liderança é influenciar pessoas para chegar até Jesus. Aprenda isso. Liderança significa eu pego uma pessoa e faço ela alcançar o alvo a qual Deus quer que ela alcance. Então eu quero desafiar você aqui essa noite para estar aqui quinta-feira com caderno, presta atenção, caderno e caneta. Não venha de mãos vazias falar que você tem celular, que você tem a cabeça, vai ser boa. Traga caderno e caneta, porque é uma escola e vai ter prova e vai ter formatura. Mas isso não é para te formar um teólogo, aprenda isso. Isso é para te formar para que você saia e faça a obra do Senhor. Qual que é a obra do Senhor? Ganhar almas, através da minha casa e da tua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque olha o sentimento agora desse homem. Versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Presta atenção. E eles enviaram a Barnabé, irmão, a Antioquia. E este ali chegando, vendo o quê? A graça de Deus, ele ficou triste ou ficou alegre? Olha só, irmãos, Deus vai começar a mandar tantas almas aqui, e eu quero que você comece a ficar alegre, porque é você que vai ganhar elas para Jesus. Não é o pastor. Eu quero que você tire o pastor daqui, tá? Não é o pastor, é você que vai abrir a sua casa e vai começar a ganhar almas para Jesus. E a primeira delas serão a sua família. Eu profetizo isso sobre a tua casa em nome de Jesus, amém? E aí, irmãos, ele ficou alegre. E o que ele fez? Ele animou eles a permanecer. Quando você vê a obra de Deus começar a crescer, não desanime ninguém. Não ache que isso é do homem, não ache que isso é do inimigo, porque isso é de Deus. Então não venha desanimar ninguém aqui, mas seja pelo contrário um profeta na vida dos irmãos, e comece a incentivar eles a ganhar almas para Jesus. E olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 24. E ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando a gente começar a fazer a obra do Senhor, o próprio Deus vai acrescentar almas. Mas aí, irmãos, a gente precisa ter sentimentos que agregam na vida das pessoas. Irmãos, eu posso falar para vocês que no começo eu era muito negativo, e eu só vivia dando paulada nos irmãos. Tem aqui os irmãos mais antigos, sabem como é que é. Os irmãos mais antigos. E aí a gente vai amadurecendo. Então eu estou aprendendo uma coisa: se eu não vou edificar a vida da irmã, eu fico quieto. Mas se eu sei que eu vou incentivar o irmão a perseverar, a continuar firme, labutando nos caminhos do Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu devo incentivar o irmão. E é isso que acontece, irmãos. E eu quero falar para vocês que eu estou mudando isso. Cuidado com as caretas que vocês fazem dentro da igreja e fora da igreja, que elas falam mais do que aquilo que você fala. Cuidado, sabe por quê, irmãos? Às vezes um olhar diferente, você pode matar uma alma em vez de ganhar ela para Jesus. E eu não estou falando só dentro da igreja, estou falando dentro da tua casa, com os teus vizinhos, com os teus parentes. Por quê, pastor? Olha só, versículo 24, irmãos. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E aqui eu quero deixar um detalhe para você. Você vai participar da escola de líderes, você vai se formar em nome de Jesus, mas você precisa carregar junto. Você precisa ser um homem e uma mulher boa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você precisa ter fé.
porque senão não vai adiantar de nada a escola de líderes, porque é um testemunho que ganha almas para Jesus. Eu já estou quase finalizando. Olha o resultado, a parte B. O que acontece? No versículo 24. E muitas pessoas foram... Não. E muitas pessoas foram acrescentadas ao... Vocês estão aqui, irmãos? Dá um glória a Deus para ver se vocês estão aqui, por favor. A versão? Vamos lá. Lê a sua versão para mim, irmã Natana, por favor, só a parte B. Olha só. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, se uniu ao Senhor. Só muda a palavra, mas o significado é o mesmo. Irmãos, é isso que Jesus quer da igreja, a missão minha e sua. Quem é a igreja? Essas quatro paredes? Quem é a igreja aqui essa noite? Levante a mão, por favor. Quem é a igreja aqui essa noite? Elas vão ser acrescentadas por meio da sua vida, em nome de Jesus. E aí, irmãos, terceira coisa que eu aprendo aqui, versículo 26 e 26, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar quem? Irmãos, Barnabé poderia falar assim: não, eu não preciso de ninguém. Ele foi procurar quem? Porque ele sabia que Saulo tinha dons. Ei, igreja, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. O pastorzinho aqui não consegue nada sozinho. Por isso que eu vou começar a preparar pessoas, para que essas pessoas possam estar aqui. Não quero ver, irmão, só eu pregando. Eu quero ver Deus levantando vocês para ministrar aqui. Não é só na semana, é aos domingos. E ministrarem nas casas de vocês também, irmãos. Vamos sair dessa vida cômoda de só vir para o culto. Acorda, igreja. A sua missão não é só cultuar Deus, é ganhar almas para Jesus. Será que eu vou precisar gritar aqui e explodir para você despertar? Por isso que Deus não mandou convidados aqui hoje, igreja, porque essa mensagem não era para os convidados, essa mensagem era para a igreja. Irmãos, esse homem reconheceu o potencial na vida de Paulo. Ele viu que Paulo tinha dons, tinha qualidades diferentes. Irmãos, na igreja ninguém é descartável. Todo mundo é útil. Todo o corpo precisa de membros. Não menospreze ninguém. Eu, como um pastor aqui, não menosprezo ninguém. Vou falar algo aqui, irmãos. Não sei quem foi. Que Deus abençoe quem limpou a igreja do Senhor, porque você fez para o Senhor. E graças a Deus que eu não precisei falar, porque eu falei esses dias para uma irmã. Eu falei assim: ó, eu tenho vindo aqui terças-feiras, tenho feito isso. Eu sei que algumas irmãs já têm ajudado, mas irmãos, isso tem que partir de nós. Não precisamos de precisar toda hora alguém tem que ficar: ó, você tem que fazer isso. Igreja, nós já estamos aqui há 5 anos, vamos para 6. Vocês estão felizes com esse jeito aqui, irmãos? Olha para mim. Irmão, vocês estão... Desculpa, tá, irmã? A irmã nem desceu as águas ainda e está ouvindo essa palavra, mas é bom que já aprende já a ser alicerçada na rocha. Vocês estão felizes com isso aqui, irmãos? Irmã, você está feliz com esses bancos na sua frente aí? Tem alguém feliz aqui com isso aqui, irmãos? Eu não sei qual que é o sentimento de vocês. Tem pessoas morrendo neste momento sem ouvir de Jesus. Os perdidos realmente estão perdidos, porque você não está cumprindo a sua missão, ganhar almas para Jesus. Irmão, Jesus deu uma missão para eles. Não era só se reunir, era ganhar almas. Vão e façam discípulos. Olha a soma, Barnabé mais Paulo. Qual que foi o resultado? Muitas pessoas eram unidas ao Senhor. Wagner e Sara unidos, o resultado é: muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Leda e Raimunda juntas, muitas pessoas serão acrescentadas ao Senhor. Dulce e Cristina, muitas pessoas serão acrescentadas ao Senhor. Essa é a soma do Evangelho. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. E aí eu concluo dizendo para você: quais foram as consequências, pastor? Da igreja de Jerusalém se fechou, não cresceu mais. Mas da igreja de Antioquia, olha o versículo 20, volta lá.
Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A minha função e a tua é só falar das boas novas. Irmã, sabe por que Jesus te chamou para cá? Porque Ele está transformando a tua vida para quando você voltar lá, você fala como que era a tua vida antes de Jesus e como que é a tua vida agora com Jesus. É simples, você não precisa ser teólogo, você não precisa fazer um curso intensivo, você não precisa fazer nada de curso de 70 meses, você só precisa falar o que Jesus está fazendo na tua vida. Quem você era antes e como você é agora com Jesus. E aí, irmãos, se você lembrar aí, quem estuda a palavra, através da igreja de Antioquia foi que surgiram as 3 viagens missionárias de Paulo. Através da igreja de Antioquia, outros lugares foram alcançados. Porque aquela igreja estava ouvindo a palavra do Senhor, estava praticando a palavra do Senhor. E já a igreja de Jerusalém se tornou irrelevante. Ela não crescia, sabe por quê? Porque elas só queriam ficar entre elas, só queriam fazer momento de comunhão. Só queriam se unir entre elas, só queriam adorar entre elas, não queriam convidar ninguém para ouvir falar de Jesus. E a igreja de Jerusalém não cresceu mais. Aí a minha pergunta, qual igreja queremos ser? A que é exclusiva, que acha que é só nós, ou a inclusiva, que cresce, que continua fazendo a obra de Jesus na terra? Olha só, irmãos, quando eu e você damos testemunho na nossa igreja, mas também quando damos testemunho na nossa casa, no trabalho, na condução, versículo 26, olha aí, e aí eu finalizo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Olha só, irmãos, eles se reuniam, já tinham sido convertidas ali 8.000 pessoas, 3 na primeira vez, depois quase 5.000, mas eles nunca tinham sido chamados de cristãos. O que eu aprendo aqui? Eles davam bom testemunho ou não davam? As pessoas olhavam para eles e falavam assim, tem alguma coisa diferente? Será que nós estamos dando bom testemunho lá fora, irmãos? Muitas das vezes não conseguimos dar um bom testemunho dentro da igreja, irmãos. Imagine fora da igreja. Às vezes nós entramos na igreja, a irmã Maria até brincou comigo ali. Eu estava ali, ela entrou e só passou direto. Às vezes a gente não dá nem a paz do Senhor. A gente entra e senta, nem ora às vezes. Imagine dar a paz do Senhor. Que individualidade é essa, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta simples, não responda. Alguém aqui já foi visitar a irmã Renildes? A mãe da Bia? Ah, só o pastor ou tem mais alguém? Peraí. Hã? Não vou perguntar mais, né? Porque o semblante de vocês respondeu tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós tornamos uma igreja individualista. Tanto faz quem está chegando, quem já está. Aí indo, pastor. A igreja pode ir. Eu não quero cumprir a minha missão. Aí sabe, irmãos, porque às vezes a gente fica sofrendo na nossa casa. Sabe porque muitas das vezes o casamento não vai bem, a faculdade não vai bem, o trabalho não vai bem, o relacionamento entre família não vai bem, o dinheiro não prospera. Você ganha, não prospera. Sabe por quê? Porque não cumprimos o propósito que Deus nos chamou. E aí, irmãos, uma coisa eu aprendi: obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Se nós não estamos obedecendo a grande comissão de Jesus, nós estamos desobedecendo. Faça uma pergunta para Jesus essa noite: como que está a tua vida? Eu tenho cumprido a minha missão? A missão da igreja, a missão do crente, do cristão, é ganhar almas para Jesus. Pastor, como que eu adoro e glorifico a Deus? Ganhando almas para Jesus. Eu não vou ler, mas se você pegar lá em Atos 6:1, vai dizer que eles foram chamados de discípulos. Em Atos 9:13 eles foram chamados de santos. Em Atos 1:16 eles eram irmãos. Em Atos 9:30 eles eram fiéis. Em Atos 10:45 eles estavam sendo salvos. Em Atos 2:47 eles eram do caminho. Eles chamavam a atenção, irmãos, aonde eles iam. E aí eu finalizo, vai dizer, irmãos, que Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração, e tem um homem lá pedindo esmola, já havia muitos anos.
E aí ele olha para Pedro e Paulo olha, Pedro e João olham para eles. Me dá mais uma esmola. As pessoas que estão passando aqui não estão me dando esmola. Aí esses homens de Deus olham para ele, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, eu tenho Jesus. Irmãos, eu e você temos as coisas mais preciosas deste mundo, que é Jesus. E nós queremos guardar para nós. Esses dias eu perguntei para uma pessoa que já é convertida há 13 anos. E eu fiz uma pergunta muito simples e você reflita. Eu falei assim, você já falou para o seu pai e para sua mãe que Jesus é bom? Eu nunca falei para eles que Jesus é bom. Mano, 13 anos, irmãos. 13 anos os pais não sabem que ele é crente. Que ele é cristão. Que crente é esse, irmão? Que se a própria casa não sabe que ele se converteu, que ele mudou. Esses dias eu fiquei avaliando, eu falei, será que as pessoas sabem que eu sou crente? Ou não, irmãos, é porque ir para a igreja é uma coisa, ser crente, ser cristão é outra, irmãos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, que toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Mas eu espero contar com todos vocês aqui, quinta-feira. Pastor, mas é difícil, eu acabei de falar, são 4 horas da semana, de 168 horas, será que você não pode se dedicar a Deus? Fazendo um sacrifício, olha o tanto que Deus já tem feito na sua vida. Olha quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a tua vida. Você já pensou em parar trocentas vezes e todas as vezes Deus te levantou? Você já pensou em chutar o balde milhões de vezes e em todas elas Deus falou com você? Você acha que Deus ia perder tempo se Ele não te amasse? Será que Deus não ia puxar a tua orelha essa noite? Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Feche os teus olhos, por favor. Põe a mão no teu coração. Eu quero que você converse com Deus. Sabe, eu quero que você converse com Deus. Senhor, se eu não tenho cumprido a minha missão, Senhor, me perdoa esta noite. Sabe, me ajude a sair daqui, Senhor, e essa palavra não ser roubada do meu coração, mas que eu possa causar, Pai amado, uma diferença primeiro na minha casa. Que eu possa dar um bom testemunho, Senhor. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que as pessoas realmente possam ver que eu sou de Jesus. Não porque eu vou para a igreja, porque eu tenho uma Bíblia. Não porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro. Mas porque eu realmente tive um encontro com Jesus. E a minha vida mudou através desse encontro. E agora, Senhor, me ajude a propagar o Senhor para as outras pessoas. Me ajude, Senhor, a agregar na vida das pessoas. Por favor, Senhor. Pai amado, tem pessoas ao meu redor que estão clamando, e eu ainda não sei como chegar até elas. Me dê essa graça, essa sabedoria. Me coloque as tuas palavras, Senhor, nos meus lábios, para que eu possa ter, Pai amado, sabedoria dos altos céus para falar, conforme o Senhor quer, e não conforme eu quero. Senhor, estou aqui, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, talvez eu nem mereço, mas se o Senhor quer me usar, me usa, Senhor, assim como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Eu falei isso para Jesus esta noite. Jesus está te chamando para uma grande obra. A Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Então seja você esses trabalhadores, seja você esses ceifeiros do Senhor, porque a seara já está pronta, o campo já está tudo pronto, só falta ter pessoas para ir lá e colher esses frutos. E esses frutos são as almas que estão indo de direção ao inferno. Eu vou deixar alguns segundos para você falar com Jesus.